Bom, o TRE de São Paulo tem chamado a atenção para a importância do voto consciente no próximo domingo. Aqui no Repórter São Paulo, durante toda essa semana, nós recebemos professores e cientistas políticos que nos ajudaram a entender melhor todo esse processo eleitoral. O nosso assunto hoje é o voto branco e o voto nulo. E aí eu te pergunto, você sabe o que representa quando você vota em branco ou quando você anula o seu voto? Pois é, quem vai responder isso para a gente é a professora Esther Solano. A Esther é professora de Relações Internacionais da Unifesp e é também doutora em Ciências Sociais. Oi, Esther, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Márcia. O que é voto branco e o que é voto nulo? Porque no dia lá a gente tem a opção do voto branco, não tem de como anular. Você tem que fazer uma mistura de números ali para anular o seu voto. Mas na prática, o que isso significa? Bem, é bom esclarecer, Márcia, que o eleitor brasileiro ele tem outras alternativas além de votar especificamente no candidato. A primeira alternativa é o voto branco, que acho que é a mais simples, você vai na urna e tem aquele botãozinho que é branco, literalmente, né? Você vota branco e uma alternativa que você tem. A outra é o voto nulo, que basicamente, como você falou, é digitar um número que não seja o número que responda a nenhum dos candidatos. Então, 00, por exemplo, e esse voto é contabilizado como nulo. São dois votos diferentes, branco e nulo, mas os dois se contabilizam como votos não válidos. Então, enfim, são expressões políticas diferentes, normalmente representa a insatisfação com o sistema, a vontade de não votar nenhum candidato porque nenhum representa realmente a minha identidade política. Então, são representações, manifestações políticas diferentes, né, do voto típico ao candidato, mas não são contabilizadas como votos válidos. Não contabiliza para nada, para ninguém, para legenda nenhuma? Não. Eles têm aí um impacto numérico, né, porque o candidato, para ser eleito, ele é eleito segundo um coeficiente eleitoral. Sim. E esse coeficiente se calcula pelo número de votos válidos, né? Então, como esses não são votos válidos, aí depois tem um impacto matemático nisso, mas os votos brancos e nulos não vão para legenda nenhuma, não vão para candidato nenhum. O que você acha que o eleitor quer dizer quando ele vota branco e o que ele quer dizer quando ele vota nulo? Que tipo de manifestação é cada uma dessas escolhas? Normalmente são manifestações diferentes. Quando o eleitor vota branco é porque ele não tem realmente uma identidade com nenhum candidato. Então ele vai lá na urna, ele não sabe quem escolher, porque nenhum candidato realmente representa o que ele gostaria, né? Então aquela situação em que ele não sabe realmente que legenda escolher, que candidato escolher, ele sente-se que nenhum representa o que ele realmente gostaria como cidadão. O voto nulo, normalmente, é um voto mais de castigo, um voto mais de irritação política, de protesto. Aquela ideia de que eu vou para a urna, ou seja, eu faço realmente aquele esforço por me deslocar para a urna, mas eu não quero votar em ninguém, eu estou insatisfeito, porque realmente chega um momento em que, e o que vemos em muitos cidadãos, eles sentem-se totalmente frustrados com o campo político, né? Então é aquele voto de castigo, realmente, de protestar. Estou aqui, mas não quero votar. E qual é a sua expectativa de hoje até domingo? Está muito indefinido? Na tua cabeça está mais definido? O que você está sentindo desse processo? Está muito indefinido, Márcia. O que as intenções de voto estão dando aí, BOP, Datafolha, né? Que, enfim, o Dória está no primeiro lugar, muito avantajado, mas nós temos um segundo lugar muito embaralhado entre Russomano, Marta Haddad, e um dado muito interessante que 1/3 dos eleitores ainda não escolheram seu voto, ainda estão indefinidos, né? Foi um período eleitoral muito curto também, o que não ajuda, né? Porque ao ser um período eleitoral tão curto, o eleitor ainda não processa muito seu tempo, né, para escolher seu voto. Então, acho que muita coisa pode acontecer domingo, porque 1/3 dos eleitores, enfim, faz toda a diferença. Totalmente, né? Ele pode levar a balança para um lado ou para outro, né? Agora, foi um processo eleitoral mais curto e também mais violento, né? Pelo menos aqui na capital a gente não viu nenhum registro de morte, mas em todo o Brasil a gente viu registros como esse que aconteceu essa semana em Goiânia, em Goiás. Qual é a tua avaliação para isso? Não, quando nós falamos que a política é sangrenta mesmo, essa eleição não é metáfora, essa eleição foi real. E nós tivemos esse episódio na Baixada Santista, teve vários candidatos a vereador que foram mortos com morte violenta também, né? Então, enfim, tem essa questão que eu acho que para mim foi absolutamente lamentável já. E nós temos outra coisa, que o clima político também está muito violento, né? Então, a sociedade também está com um clima de raiva, de ódio muito intenso. Tem pouco espaço para o debate de propostas, para o diálogo entre candidatos. Então, você vê isso por um lado, os debates políticos foram muito pouco sedutores, né? O que nós vimos na TV, né? Foram muito pouco interessantes para o eleitor. Então, você vê por um lado essa perspectiva da política do ódio, da raiva, inclusive, até do crime.
E, por outro lado, os debates entre candidatos muito mornos, com poucas propostas. Muito insensíveis e com poucas propostas, né? O que, claro, afasta o eleitor. E aí, claro, a gente tem que ajudar esse eleitor a ter esse voto consciente. A gente ontem mostrou aqui uma ação do Tribunal Regional Eleitoral lá no metrô da Sé, pedindo esse voto consciente. Isso. Eu queria que você, como uma profissional dessa área, conversasse com o telespectador. Câmera 3 é sua. Qual é a sua dica para quem vai votar no próximo domingo? Eu sei que é difícil em momentos de decepção política como nós estamos vivendo, ir votar com entusiasmo, com alegria, mas o voto é importantíssimo. O voto é uma ferramenta fundamental que nós temos. Se nós queremos, de fato, mudar as coisas, nós temos que começar pelo voto e, claro, ir além outras formas de participação política. Mas é importante se informar sobre o candidato, se informar sobre o candidato a prefeito, a vereador, e votar conscientemente dos programas e de quem quer ser candidato e qual é o impacto que vai ter na sua vida. Porque por muito que você pense que todos os candidatos são iguais, não são. Os impactos são diferentes, os programas são diferentes e as consequências são diferentes. Então, informe-se, seja um cidadão participativo, consciente, porque depois as consequências são importantes. No seu entendimento, deve votar branco ou nulo ou não? Deve ter um candidato? Deve escolher alguém? Olha, eu acho que é legítimo. Votar em candidato, votar branco ou nulo são diferentes formas de participação popular, de expressão política, então é absolutamente legítimo. O importante é participar. O importante é participar conscientemente. Bom, tá aí a fala da Esther Solano, professora da Unifesp. Muito obrigada. Eu quero aproveitar e convidar aqui o nosso telespectador, viu, Esther, convidar você também a acompanhar a programação aqui da TV Brasil no próximo domingo. Desde as 8 horas da manhã a gente já vai estar com flashes. Eu, inclusive, vou estar a partir das 8 horas da manhã com flashes ao vivo. Vou acompanhar o voto do presidente Temer. E depois a gente vai estar, durante toda a programação, a partir das 5h30 da tarde, Florestan Fernandes vai estar aqui nesse estúdio com convidados, cientistas políticos, avaliando aí tudo que aconteceu durante o dia e acompanhando voto a voto a apuração. Então você está convidado a acompanhar a nossa programação aqui da TV Brasil e você, telespectador, também, é claro. Esther, mais uma vez, muito obrigada. Bom final de semana para você. Vote consciente. Isso mesmo. Vamos ver o que acontece domingo. Então Obrigada. Tá bom. Até a próxima. Até Obrigada. a próxima.